que nasceu do ventre de uma Virgem Maria, ninguém via essa mancha naquela criança. Nenhum demônio conseguia ver esta falha, esta marca que havia em todos os outros após Adão. Não viam naquela criança. Eu lembro que eu estava meditando e pensava, era como se houvesse uma preocupação no reino das trevas, porque aquela criança que nasceu, ela não errava como as outras crianças, não se via desobediência aos pais, não se via nenhuma atitude que viesse a condenar aquela criança, não se via uma atitude indecente daquela criança. Aquela criança cresceu, entrou na fase da pré-adolescência, adolescência, e não se via aquele menino pecar em nada. Entrou nas fases mais difíceis do ser humano, e não se via aquele menino errar em nada. Ele partiu para a fase adulta, irmãos, e até ele, todos os homens pecaram. Não tinha um homem que conseguia se curar, dominar o pecado que estava dentro de si, o desejo do pecado, o desejo da carne. Mas aquele moço, ele era diferente. Os demônios não são oniscientes, mas são milhões incontáveis, espalhados por todos os cantos. E os que habitavam por toda aquela região observavam e via que havia um moço ali que era diferente de toda a mocidade da sua época. Mas o que será que tinha nele? Por que ele era diferente? Por que não se via a mancha naquele moço como se via em todos os outros de Israel? Porque se colocasse 1 milhão de israelitas e aquele moço junto, ele se destacava diante de todos. Porque havia mancha em todos, mas nele nenhum demônio conseguia ver mancha nenhuma. Irmãos, eu estava meditando, irmãos. Porque, irmãos, tem pessoas que para pecar, irmãos, não tem o demônio mais ajuda do inferno, mais fracote, e já leva a pessoa a pecar. Tem outros irmãos que às vezes tem que ver aquele demônio que parece um touro bravo, irmãos, para tentar derrubar, e junta com mais uns infelizes, para tentar derrubar, e não consegue, aí junta uma tropa e diz, vamos ver, e derruba, e leva a pecar. Mas aquele menino, aquele moço, irmãos, ninguém, não tinha um demônio que podia se apresentar diante do príncipe das trevas e dizer, olha, soberano, eu consegui levá-lo ao pecado. Ninguém conseguia. Mas quando ele saiu do Jordão e foi lá para o deserto, a Bíblia diz, ele foi para ser tentado pelo diabo. Irmão, sabe o que eu imagino? Que naquela hora é como se houvesse uma conferência infernal e o príncipe das trevas disse, não teve um demônio para levar aquele moço ao pecado, mas deixa comigo, eu o derrubarei. Assim como eu derrubei lá no Éden aquele primeiro homem que nasceu em perfeição, estado de perfeição, e depois dele ninguém nasceu, surgiu esse aí, deixa comigo, derrubei no Éden, derrubarei lá no deserto. Por isso que a Bíblia chama do primeiro Adão, o próprio Adão, e Jesus Cristo como o segundo Adão, estado de perfeição. Só que aqui, irmão, no deserto, a coisa foi diferente. O diabo investiu tudo que ele poderia, irmãos, de inteligência maléfica, de astúcia diabólica, para derrubar a pessoa de Jesus Cristo, mas não teve jeito. Ele tentou pelos 3 ataques terríveis, mas lá estava Jesus firme e confiante, usando a palavra com autoridade, sem se dobrar diante do diabo, para poder mostrar que ele estava convicto da obra
Você lê a Bíblia, igual Lucas escreveu em Lucas 4. Mateus também 4 dá uma narrativa muito linda. A Bíblia diz que depois que o diabo tentou, aí o diabo se afastou dele por um tempo. Não teve jeito. Irmãos, nós estudamos a Bíblia e vemos que o diabo saiu dali. A Bíblia não revela que jeito o infeliz saiu. Mas ele deve ter saído com uma fúria muito grande, talvez envergonhado terrivelmente, porque os demônios que não estavam presentes ali, naquele desafio, naquele combate, talvez estavam lá esperando a chegada do chefe deles e perguntaria: aí, chefe, derrubou o homem? E o diabo dizia: não consegui derrubá-lo. E aí, chefe, conseguiu fazer ele pecar? E o diabo dizia: eu não consegui fazer ele pecar. E ele dizia: chefe, ele caiu. E o diabo dizia: ele não caiu. Eu não sei o que tem com aquele moço. Ele só pode ser o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Levante a mão e glória para ele. Que glória para ele, irmão. Aleluia. Olha, irmão, sabe por que eu digo isso, irmão? Não é historinha da minha cabeça, não. Porque nós lemos nas Escrituras Sagradas, irmãos. Você pode observar que até ali não apresentou nenhum demônio para poder dizer que eu bem sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas você lê na Bíblia que após, irmão, Jesus sair dali, daquela tentação, igual como quando Jesus foi até Cafarnaum, igual Lucas registrou, e Jesus entrou na sinagoga judaica, e a Bíblia diz que lá estava um homem possesso de um espírito. E aquele demônio, irmãos, quando começou a ouvir as palavras de Jesus, ele ficou perturbado e dizia: na boca do homem que tenho contigo, Jesus Nazareno, eu bem sei que tu és o Filho de Deus. Os demônios todos sabiam que lá estava o Filho de Deus. Ele tinha chegado, aquele moço, ele era o Filho de Deus, porque ninguém conseguiu derrubá-lo, ninguém conseguiu pecar, fazer ele pecar, ninguém conseguiu. E houve uma divulgação nas trevas que o Filho de Deus estava na terra. Que o Filho de Deus tinha chegado. Ele era diferente. Mas, irmãos, a bagunça foi armada no reino das trevas. Nós lemos nos evangelhos que a partir daí ninguém segurava a pessoa de Jesus. Onde Jesus chegava, era uma bagunça que havia nas trevas. E os demônios saíam gritando, abandonando a vida das pessoas, porque eles não suportavam a presença do Filho de Deus encarnado aqui na terra. E quando Jesus chegava, irmãos, todos os demônios olhavam e viam a luz que havia naquele homem. Todos os demônios viam a pureza que havia naquele homem. Todos os demônios olhavam e viam a diferença de Jesus de Nazaré para qualquer outro homem. Todos viam, irmãos, a sinceridade, a fidelidade, o amor, a compaixão que estava naquele homem, a brancura, a belezura que existia naquele homem. Todos os demônios observavam e viam: é ele, o Filho de Deus, ele está chegando. E as trevas estremeciam onde Jesus pisava. Por isso, quando você medita o que Marcos registrou em Marcos 5, lá na terra dos Gadarenos, você vê a loucura que foi com aqueles demônios que estavam naquele homem, que ninguém conseguia segurar.